Obrigado, minha esposa, de Samitiba. Urgente. Essa mensagem é urgente para essa esposa ou para essa futura esposa. Oi, gente, tudo bem? Hoje é domingo, terminando o dia, né? Que já tá escuro, outono. Dia 30 de março de 2025, Deus abençoe todas as mulheres, todas as esposas, todas as futuras esposas. Toda mulher foi criada para ser esposa, né? Deus abençoe os seus dons de esposa, de auxiliadora. Eu vou ler um trecho aqui. Não sei se a chuva vai atrapalhar um pouco. Enfim. Eu vim pro outro lado também. Ó, um trecho bem interessante. Sobre o casal. Esse casal. Você e seu esposo. Ou você e seu futuro esposo. Ou você e sua esposa, você e sua futura esposa. Uau, olha. Chuvão, hein? Deus abençoe. Ó, eles cresceram vendo nossa sintonia. Quando a lição era o concreto e o dever. Era o concreto e o dever o que se cobrava. Quando a lição era o encanto. Aqui ele fala tudo era carnaval e fantasia, né? Como a gente é cristão, não sei se você é também, a gente pode considerar isso aqui como a busca por alegria, né? Então, talvez, né? A gente busca a alegria, né? Momentos alegres em família, enfim. Daí tem o próximo parágrafo é bem interessante, ó. Se por acaso divergíssemos, você, com toda a delicadeza e discrição do mundo, me chamava para conversarmos no escritório em particular. Nossos filhos nunca nos viram elevar a voz um para o outro. Nossos filhos cresceram aprendendo conosco o respeito e a delicadeza. E por ter vivido uma infância regada por nós com amor, equilíbrio, coerência e respeito, quando entraram na adolescência sabiam poder esperar de nós mais amor, mais respeito, mais coerência e equilíbrio. Uau, parabéns para eles, olha só. Toda vez que eles queriam brigar, amor, vem aqui, vamos lá no escritório conversar. Olha, boa estratégia, né? Só que eu acho que toda vez que ela dizia para ele, preciso conversar com você, vamos lá no escritório conversar, eu acho que ele já ficava suando frio, né? Pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ela já vai brigar comigo. Eu acho que talvez tenha ficado o sinal do terror, né? Nossa, o escritório é o lugar onde a gente briga, né? Onde a gente discute para as crianças não verem. Enfim. Mas, que legal. Isso aqui, nem todo mundo cresceu vendo os pais com essa estratégia. Nem todo mundo tem essa estratégia no casamento. Chegou a pensar sobre isso, né? Combinou isso com o marido, com a esposa, não vamos brigar na frente das crianças, né? Nem todo mundo tem esse autodomínio, esse autocontrole, né? Então as crianças
As crianças escutam as discussões, as crianças veem a mãe chorando, né? Às vezes vem o pai se arrumando e saindo, onde é que o pai vai? Eu não sei, a mãe chorando, seu pai vai sair, a gente brigou, e aí o pai posa fora, posa um dia, quando o papai volta, não sei. Será que vai passar o final de semana fora? Só volta na segunda-feira à noite? Então, assim, nem todo mundo cresceu, né? E teve um pai e mãe como Isamitiba e sua esposa, né? E muitas pessoas estão agora no meio de um casamento, talvez você seja uma mulher casada, um homem casado, e está vivendo isso, não tem estratégia. A hora que a gente sente na flor da pele a raiva, a gente briga, onde estiver, na rua, no restaurante, no carro, e solta os cachorros. Achei interessante que outro dia eu estava gravando minha filha e do nada ela soltou uma pérola, mas uma pérola boa mesmo, não é com um sentido ruim não. E ela falou sobre, ela falou que estava brava, né? Até coloquei para vocês. Estou brava porque você não deixa eu ficar perto do meu caderno de desenhos, porque eu queria que ela comesse. Então ela quer ficar brincando e ela não come, né? E aí eu tirei o caderno perto dela. Ela falou, estou brava. E aí ela que falou da raiva, porque ela está sendo ensinada a reconhecer os sentimentos dela, que eu acho muito top, porque eu cresci sem reconhecer os meus, pelo contrário, foi me ensinado a negar os meus sentimentos, o que é muito tóxico, porque você vai criando doenças internas, somatização. Tem pessoas que chegam a doenças graves, né? A pior delas é o câncer, né? Que dizem os médicos que é gerado pela necessidade de mentir para si mesmo, né? De sufocar alguma coisa, enfim. E então ela falou da raiva, ela falou assim, peguei a raiva, né? Soltei a raiva. E aí ela faz uma oração, que Jesus tira essa raiva da minha cabeça. Olha que legal. Isso que ela aprendeu, ensinaram para ela, né? Nossa, eu fiquei assim impressionada. Isso ela sozinha, né? Mas quando se fala de ela tem 5 anos, né? Olha só como a gente pode aprender a reconhecer a raiva e como lidar com ela. Não é só reconhecer o amor, a ternura, sabe? Viver no mundo ideal. A raiva é importante que a gente sinta, porque ela é um sintoma contra a injustiça, né? Até para que a gente possa defender os nossos filhos, nosso marido, a sua esposa, né? É importante essa, né, sensação de sentir que existe, sabe, às vezes existe uma situação de perigo, né? É importante isso. Faz parte do instinto de sobrevivência também. Então, claro que às vezes pode ser exagerado, né? Mas cada sentimento, ele tem seu papel. Eu nem sou psicóloga, mas eu imagino, né? Que você sente, né? Como a dor, né? O incômodo e a raiva nada mais que é uma sensação de incômodo, de alguma coisa ali acontecendo, né? Você está passando vergonha, você está sendo injustiçado. Nesse caso aqui do casal, por que eu estou sentindo raiva desse marido? Eu nem sou casada.
Já estou falando aqui para vocês sobre isso, mas enfim. Por que estou sentindo raiva desse marido? Né? Qual é o incômodo? Estou sendo injustiçada, né? Qual é a situação, né? Estou sendo, até dentro do casamento, né? É possível ser defraudada, né? Porque as obrigações, né? Um para com o outro, se não forem supridas, né? E, enfim, uma dica aqui fica dele para nós, que é o quê? Tem uma estratégia. Eu acho que a estratégia da Poliana, o que foi ensinado para ela, né, que não é da cabecinha dela, ela foi ensinado, é ótima, que é a oração. Se ela orou sozinha por ela para que Deus tirasse a raiva da cabeça dela, é um orar com o outro também, o casal, a esposa com o esposo. Ir para um lugar, se possível, senão ali mesmo, né? De repente aconteceu uma briga ali no carro. Parar, orar, para que Deus possa tirar essa raiva, né? Achei muito interessante isso. E claro que eu acho que assim, a lucidez, a maturidade do casal vai depender do momento, né? Eu acho que em cada situação, eu não acho que sempre vai ser um que vai... É sempre eu que sou mais madura e ele não. Às vezes isso pode intercalar, né? Em uma vez você está mais frio, quer dizer, com os nervos não estão à flor da pele. Às vezes pode ser outro. O difícil é quando são duas pessoas explosivas, né? Eu acho assim que quando é o seu direito que está em jogo, quer dizer, você que está no prejuízo, é normal que você esteja um pouco com raiva, né? E o outro mais calmo. Só que nem sempre. Às vezes, quando a pessoa está errada, ela fica com mais raiva do que aquele que está certo. Porque tem pessoas que correspondem, fui pego em flagrante. Às vezes para esconder a sua culpa, demonstrando que está sendo injustiçado. Às vezes é uma estratégia, entendeu? Para não admitir a culpa também. Acontece muito. Mas enfim, quis compartilhar com vocês isso aí. Achei legal a estratégia deles. De não... nossos filhos cresceram aprendendo conosco o respeito e a delicadeza. Tem outra coisa também. O que eu vejo em relação, por exemplo, aos meus pais, eu como filha, né, observando um casal, um casamento, que às vezes você pode ter um problema e ir para esse escritório conversar 1, 2, 3, 4, 5, vai passando o tempo. Conversei com você essa semana, conversei com você já tem 1 mês, 2, 3, 4, eu passo 1 ano, 2, 3, 4. É sempre o mesmo assunto nesse escritório. Aí é um problema, né? Porque depende de quem é o problema. Quem tem que mudar? Porque às vezes eu tô vendo que o casal sai do escritório, até consegue fazer as pazes. Os meus pais não oravam, né? Mas em algum momento eles
conversavam, se resolviam, mas tem alguns problemas desse casal, ou como os meus pais, que às vezes era sempre a mesma conversa no escritório. Então, vocês estão sempre brigando e não há mudança, aí é um problema. Porque uma hora inflama, entendeu? Uma hora pode dar em divórcio. Porque aquela parte que vai, vamos conversar no escritório, uma hora essa parte pode cansar, entendeu? Porque não há mudança. Como uma mulher que eu conheci, que eu fiquei com muita dó dela. Ela me disse: o meu marido já me traiu com 9, já teve 9 amantes. E eu fiquei pensando, meu Deus, então assim, imagina que uma vez é difícil, 9. Então, olha, então assim, acho que não é só sobre ter uma estratégia de diálogo, mas tem uma estratégia de ação também, né? Para que os problemas sejam resolvidos, porque novos problemas virão, a vida é dinâmica, então sempre surgem novos problemas. E em vez do casal estar progredindo, ele está sempre tentando resolver o mesmo problema, né? Porque talvez não quer realmente resolver. A questão muitas vezes não é se o parceiro ou a parceira pode resolver, é que a pessoa não quer resolver. Não quer fechar a porta para o pecado, entendeu? Não quer mudar. Às vezes o marido ou a esposa ficam o quê? Passando vergonha, sendo desonrado ou desonrada naquela área, naquela situação, entendeu? Que seja. Às vezes as pessoas de fora também nem sabem, né? Às vezes, o que acontece muito é que a mulher sempre é julgada, né? Então, assim, às vezes acontece algum problema ali no casamento, no relacionamento, e sempre a mulher era julgada. Por exemplo, vou dar 2 exemplos bem correlatos, assim, né? Em que a culpa sempre parecia que era da mulher, mas era do homem. Eu lembro que quando era criança, a gente sempre chegava atrasado. Muitas das vezes, quando tinha um casamento na igreja e tinha a festa. Muitas das vezes a gente só conseguia chegar na festa, a gente sempre chegava bem atrasado. E eu imagino que as pessoas sempre achavam que era a minha mãe que atrasava. Mas não era. Era o meu pai. E muitas das vezes a minha mãe se sentia envergonhada, sabe? Porque, tipo, sábado, né? Às vezes a gente ficava horas esperando meu pai, né? Enfim, só que assim, quando a gente conhece um casal, a gente não sabe de fato o que acontece, né? Então, assim, eu imagino as pessoas sentadas nas mesas, né? E a gente chegando atrasado, assim. E eu imagino as pessoas olhando direto pra minha mãe e pensando assim: eita, mulher que demora pra se arrumar, né? Chegando atrasado mais uma vez. Então, eu acho assim, a culpa. Então, assim, as aparências são uma coisa. Isso é uma coisa que tem muitas coisas, assim, que de quando eu era criança, em relação a casamento, por exemplo, observando o casamento dos meus pais, que só hoje, orando,
né? Enquanto eu estou esperando no Senhor, que eu consigo identificar e reconhecer a minha mãe, não olhando para minha mãe como mãe, porque esse é o erro. Olhando para minha mãe como minha esposa e meu pai como marido, entendeu? Porque quando você precisa distanciar, sabe, da situação, para você não ser injusto, para você analisar as coisas friamente. O grande problema é que quando você julga as pessoas, você julga dentro de você, com sentimentos de favoritismo. Aí você não consegue ser justo. Entendeu? Então, assim, hoje eu tento analisar as coisas da minha mãe, sem olhar da visão de filha, né? Porque a gente sempre... E aí, outra situação. Eu também tive um relacionamento em que sempre a gente chegava... Olha só como as coisas se repetem. Sempre chegava atrasado nos eventos. E daí eu lembro do último evento que eu fui com ele. E como a gente sempre chegava assim, meio que desesperado, e eu imaginava, né? Hoje eu vejo que as pessoas sentadas na mesa e a gente meio que chegando assim, sem graça, de última, né? Atrasado. Que as pessoas olhavam pra mim, porque eu sempre fui muito vaidosa, né? E pensavam assim, meu Deus, lá vem aquela mulher, né? Atrasada, nossa, que demora horas para se arrumar, que não é pontual, né? E que a culpa recaía toda sobre mim. Daí eu lembro que quando eu estava no último evento com ele, eu sabia que era o último, porque a gente praticamente já tinha resolvido ele terminar. Eu lembro que eu cheguei em alguém, um amigo dele, e falei, olha, eu senti vontade de me defender, sabe? Daí eu falei assim, olha, eu sei que vocês pensam que a gente sempre chega atrasado por minha culpa, mas não é. E aí eu falei assim, ó, eu não sei o que acontece com ele, não sei o que ele fica fazendo, não sei para onde ele vai, mas ele sempre atrasa. Eu fico esperando, ele sempre atrasa. E aí, daí ele me falou assim, ó, sério, não sei o quê. Nem sei se acreditou, né, ou se já conhecia, ou sabia de alguma coisa que ele fazia, não sei exatamente o que ele ficava fazendo para se atrasar. Se sabia de alguma coisa que eu desconhecia. Mas aí, nossa, eu fiquei aliviada quando eu falei, sabe? Porque eu sentia que as pessoas achavam sempre que a culpa era minha. E, enfim. Então, eu acho assim, a gente aprende muito observando o casamento dos pais da gente, observando o casamento dos outros também. Aprende muito com o nosso próprio passado. Mas, em relação a tudo que é sobre duas ou mais pessoas, no casamento, por exemplo, duas pessoas, mais família, duas ou mais pessoas, né? Tem os filhos. É sobre isso que eu tô falando. Não tava falando de casamento aberto, não, pelo amor de Deus. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil, tem que orar muito, porque você querer resolver, você ter toda a boa intenção do mundo, você ser a melhor mulher do mundo, não significa nada. Se o outro não quiser. Infelizmente. Ou se ele quiser por 2 anos, quero ser um bom homem. 3 anos, 5 anos, 10 anos.
você tem que entender que se em algum momento essa mulher ou esse homem deixar de querer ser um bom homem ou uma boa mulher, acabou, entendeu? Porque você não faz um casamento sozinho. Eu acho que a honestidade e a verdade sempre em primeiro lugar, né? Essas conversas, inclusive, quando eu percebi infidelidade no meu relacionamento de namoro, eu já tinha conversas bem no início do namoro sobre a verdade em primeiro lugar. Então, assim, né? Não faça algo pelas minhas costas. Mas mesmo assim não, né, não adianta. Então, assim, casamento, namoro, mesmo sociedade profissional, parceria que é sobre outra pessoa, você ser a melhor pessoa do mundo, verdadeira, sabe? Não falar mal nas costas de ninguém, não esconder nada, ser sincero, isso não significa nada. Não significa nada, sabe? Significa você. Você dá conta de você. E ótimo isso, dê conta de você, não confie em ninguém. Sabe? Que esteja mentindo, escondendo, traindo, se defenda, sabe? Exija respeito, respeite o outro, exija respeito. Lide tudo na paz, resolva tudo na paz. Não aceite que fale nada de você também, que dê falso testemunho, sabe? E busque a sua felicidade, entendeu? Um tem que lutar pela felicidade do outro. Eu não acho que o casamento tem que ser destruído por qualquer coisa, não. Eu acho que se tem que terminar, termina no namoro. E o namoro, ele tem o propósito do casamento. Agora, eu não acredito em um casamento indissolúvel a qualquer custo, ao custo de só um estar lutando. Lute por um tempo. Lute por um tempo. E tenha limites também, né? Porque às vezes a pessoa ela vai tão longe, ela se embrenha no pecado tão longe, tão que a questão nem é se você vai orar o suficiente, você vai, nossa, eu estou toda disposta a perdoar, a orar, a sacrificar, mas o outro não quer. E enfim, no caso do meu pai, depois ele mudou, né? Passou bastante tempo que eu não entendia por que minha mãe às vezes ficava tão louca da vida com ele, né? Ficava brava, ela também já era nervosa. Mas para que o casal dê certo, né? Essas conversas no escritório, né? Elas precisam ser aplicadas, né? Na vida real, precisa ter a atitude. Tchau, Deus abençoe vocês.